Vamos lá, minha gente, para um papo bom agora. A gente sabe que depois de uma certa idade, e não precisa ser muita idade não, o metabolismo vai dando uma ralentada aí desde os 30 anos, né? Vem a dificuldade para emagrecer. Parece que a gente não consegue muito, não é assim? É impressionante. Agora, os especialistas explicam que é normal a gente ganhar pelo menos 1 quilo por ano, porque a gente vai diminuindo a produção de hormônios. E aí, quanto menor a produção de hormônios, mais a gente tem que cuidar da balança do prato, da comida, da atividade física, né? Só que hoje em dia a ciência afirma que a partir do nosso estilo de vida, mudanças de hábito e por meio dos nossos pensamentos, é possível modificar a nossa condição genética e ter o resultado que queremos, emagrecendo conscientemente. Quem vai falar sobre esse assunto com a gente é a Adriana Machado Borges, que é psicóloga, psicopedagoga e coach de emagrecimento. Seja bem-vinda! Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui hoje com você, Cláudia. Coach de emagrecimento significa que você vai cuidar do processo do começo, meio e fim. Sim, exato. E tudo começa na raiz do pensamento. Então, algumas pessoas buscam alguns métodos externos e tentam emagrecer de fora para dentro. Mas quando você começa a trabalhar no coaching, por exemplo, no programa de emagrecimento, eu vou trabalhar na raiz do pensamento da pessoa. Porque é aquele pensamento que vai gerar um sentimento, que são as emoções, que vai gerar um comportamento, que ela vai aprender como lidar com determinada situação, por exemplo, com a comida, e o hábito. Então, eu não posso trabalhar, por exemplo, no hábito. Um exemplo, você vai seguir esse roteiro ou você vai fazer isso. Não, porque daí não fica um processo legal. A pessoa ela não vai gostar, né? Então, eu vou trabalhar dentro da rotina dela. É mudando o pensamento que ela tem diante já do contexto que ela vive. Posso te dar um exemplo? Bem simples. Um exemplo assim para trabalhar mesmo na raiz do pensamento. Nós temos um sistema no nosso cérebro, que é o sistema racional, que é o nosso consciente, e o irracional, que é o nosso inconsciente, tá? Então, o coaching, ele vem para fortalecer, potencializar o sistema racional. E um exemplo, que assim, a todo momento nós temos um diabinho e um anjinho, só pela significância das palavras, né? Então, o diabinho vai ficar falando assim, no seu pensamento, né? Come, amanhã você começa, olha que delícia, porque daí entra também alguns gatilhos mentais. Porque muitas das vezes nós comemos porque nós olhamos, mas não é a fome física. Porque você ouviu falar que aquela comida era deliciosa, mas você não estava com fome. Ou porque você sentiu o cheiro, é visual, é o paladar, o olfato, então tem tudo isso. E o pensamento, ele vem para administrar, gerenciar essas emoções. Então, a pessoa, no processo de emagrecimento, é muito interessante, que ela tem que estar o pensamento dela tem que estar muito bem alinhado com o objetivo. E qual que é o objetivo nesse processo? É emagrecer. Então, se eu comer, e aí já vai uma dica para o pessoal que está em casa. Então, se eu comer esse bolo de chocolate, ou ainda mais agora no final de ano, essas épocas de festas, que a gente sabe que tem comidas deliciosas, ainda mais aqui no Brasil, que é um país tropical, que a gente tem muita comida boa, e eu coloco assim, você pode comer de tudo, mas a quantidade que é a questão. Então, se o seu pensamento, a minha dica é, se o seu pensamento estiver muito bem alinhado com o seu objetivo, que seja eliminar 3, 10, tem pessoas que querem eliminar 30 quilos, antes de você atacar aquele bolo ou aquela comida, certo? Você vai pensar, se eu comer isso, qual é a minha recompensa tardia? A minha recompensa tardia é, eu vou me olhar no espelho e eu não vou ficar satisfeita com o meu corpo. Eu vou me olhar no espelho e aí como que eu vou me sentir diante, né, dessa situação? Aquela roupa que eu tanto quis usar agora no final do ano, se eu atacar essa comida, será que aquele vestido, que elas dizem muito assim, que eu quero a vontade de colocar o vestido tubinho, né? Então, é esse jogo que a pessoa tem que trabalhar no pensamento. Então, na hora desfocar da comida em si, pensar no resultado que ela quer chegar. A gente vai conhecer a história da Andréia. Ela precisava emagrecer por questões de saúde, mas tinha dificuldade. E ela procurou um coach de emagrecimento, então ela mesma conta essa experiência. Daí dá pra você ter ideia do que é que a gente tá falando aqui. Vamos acompanhar.
Eu estava muito acima do meu peso, né? Me sentia assim com a autoestima baixa, não tendo vontade às vezes de ir pra praia, colocar um maiô, tava me sentindo feia, né? Então, e eu já tinha feito outros métodos, mas não tinha conseguido manter. E eu estava com problema de saúde, começou a mexer com a minha pressão. Então foi onde eu procurei o coaching. Minha meta era eliminar 3 quilos, eliminei 6 quilos em um mês. E eu tô conseguindo pensar antes de me alimentar, né? Eu planejei junto com ela para as roupas que eu queria colocar, a imagem que eu estava me vendo, né? Então isso foi me motivando cada vez mais a conseguir o objetivo, né? Que eu quero ter uma vida saudável, não assim emagrecer para ter um corpo de modelo, né? Mas sim para ter a saúde boa, né? A minha pressão já normalizou, não estou tomando mais medicação para pressão, então eu só tive a ganhar e com certeza assim reprogramando, né, a minha mente, ganhando novamente a minha autoestima. No comecinho foi difícil, mas depois quando eu vi na primeira semana quanto eu tinha eliminado, aquilo me motivou tanto que na primeira semana foram quase 3 quilos já na primeira semana. Aí eu falei, estou no caminho certo. E agora eu estou conseguindo manter e tô também trabalhando para eliminar mais, para chegar no peso ideal. Eu tirei da minha alimentação o carboidrato, eu me alimento com salada, verduras, legumes. E uma coisa que eu também estou conseguindo ir é na academia, que me ajudou bastante também. Antes eu só pagava e não ia. Agora não, com a conscientização, todo o exercício físico é essencial também. Meu objetivo para 2018 é eliminar mais, né? E continuar uma vida com saúde, com energia e muito sucesso e prosperidade. Muito bem, obrigada, Andréia, pela confiança de contar a sua história aqui. Muito bacana, é inspiradora, né? E aí você deu essa primeira dica da gente pensar no resultado, mas tem outras coisas, né? Pelo que a Andréia falou, a gente já entendeu que tem coisas aí que a gente deve colocar em prática. Sim, Cláudia, e tem uma dica que é muito simples, é simples demais. E eu sempre coloco assim para as minhas clientes, seja apenas 1% melhor. Então, se antes você comia 7 pedaços de pizzas, 30 não dá, né, gente? 7 pedaços de pizzas, hoje você vai comer 4. Se você comia 4 pedaços de pizza, amanhã você vai comer 2. Então, seja apenas 1% melhor a cada dia. Se ontem você não fazia nada de atividade física, hoje passe a fazer pelo menos 10 minutos de caminhada. Ou 5 minutos. Então, dê o primeiro passo e seja apenas 1% melhor a cada dia. Olha que maravilha, no final de um mês você vai estar 30% melhor, que show. Sim. Segura aí um pouquinho, eu já volto. Adriana, quero convidar você para participar. O nosso telefone está aberto, manda o WhatsApp pra gente. Dicas para você cuidar da sua mente no processo do emagrecimento. Veja bem, eu tô conversando com uma coach em emagrecimento, psicóloga, tá? Então aqui não vai ter dieta. Hoje não é dieta, não é dica do que comer, do que não comer. Mas como controlar a mente, como controlar a sua ansiedade, o que é que você pode fazer? Pode fazer essas perguntas que já a nossa convidada responde. Eu volto em 2 minutinhos. Okay. Celular na mão, WhatsApp já ligado aqui, as pessoas participam e é uma delícia esse contato, você vai ver que é bom. A Viviane, ela é de Alterosa, em Minas Gerais, ela fala assim, eu tenho facilidade para engordar. Eu já pesei 80 quilos, hoje eu peso 69, mas eu não tô conseguindo ficar sem doces, o que é que eu preciso fazer? Tá. Como eu falei no início, né, que aqui no Brasil, comida típica, frutas. Então, uma boa saída para você vai para as frutas. Então, eu precisava saber melhor que tipo de doce que você come, porque de repente o doce pode ser um pensamento sabotador. E aí, claro que a gente aprofunda esse tipo de pensamento durante o programa de emagrecimento. Então, tudo é uma questão da gente analisar, mas a minha dica para você agora,
você precisa identificar qual é o horário que você come doce, se é de manhã, tem pessoas que comem doce na hora que levanta, já vai direto para a geladeira atacar o chocolate. Aí, nesse caso, claro que é toda uma questão de mudança de hábito, que a gente vai trabalhar mesmo na raiz desse pensamento do porquê que ela está se sabotando. Aí tem uma série de questões, mas a minha dica para você é, veja qual é a fruta que você mais gosta. Sabe, vai no mercado, vai na feira, nossa feira ela é tão rica de frutas, e veja qual que você mais gosta e sente prazer, e aos pouquinhos você vai trocando a fruta pelo doce. Não seja radical, é aos pouquinhos. A joia. Beatriz de Pirassununga, ela fala, eu tenho um enorme problema com ansiedade. Eu tento me conter muito durante o dia, mas à noite parece que piora e fica difícil controlar. Queria uma dica de como amenizar essa ansiedade. Eu dei uma dica ainda há pouco e o que eu mostrei é sério, viu? Comprovado e muito bom. Mas em relação à mente, o que a gente pode fazer? Tá. Nesse caso, a ansiedade ela é muito comum nas pessoas que estão nesse processo de emagrecimento. Então, minha primeira dica, se você tem balança na sua casa, não é para se pesar todos os dias. Porque elas costumam, sabe, Cláudia, ficar se pesando toda hora. Ah, eu almocei, eu vou me pesar. E isso gera uma ansiedade. Então, a primeira coisa é, tira a balança. Você pode se pesar quando você tiver algum acompanhamento, por exemplo, quando eu faço o programa com a pessoa de coaching, ela se pesa 2 vezes na semana, mas eu vou monitorar. E aí eu falo para ela, relaxa, eu aplico técnicas de relaxamento, então você pode também pesquisar no Google, hoje a internet facilita muito a nossa vida. Pesquisa algumas técnicas de relaxamento, técnicas de hipnose, aí você baixa no seu aplicativo do celular e ouve antes de dormir. É simples assim. Você sabe que eu até falei outro dia, eu tenho acompanhado muito as meditações guiadas que tem no YouTube. Daí minha dica é, escolhe uma voz que você gosta, porque tem vozes e vozes, né? E se identificou, começa a usar. Eu tenho dormido assim, é uma delícia também. E aí faço a meditação também quando eu quero fazer uma meditação mais consciente, acordada. Muito bacana, vale a pena fazer. Que ver, tem mais perguntas, Adriana. A Tati, ela é do interior de São Paulo, ela diz assim, já tentei fazer dieta várias vezes, mas não consigo parar de pensar em comida, o que fazer? Pronto, Tati, é o nosso tema de hoje aqui do programa, é trabalhar na raiz do pensamento. Você está tentando emagrecer de fora para dentro. Nada contra as dietas, eu tenho parceiras da área de nutrição, psicólogas quando precisa aprofundar, porque o meu trabalho, ele é voltado mais no sistema racional, é consciente e resultado, eu preciso do resultado. Mas aí se você pode, por exemplo... Você tem que ter uma atitude diferente diante da comida, é isso? Exato. Você tem que ter mais consciência na hora de comer. Consciência, isso mesmo. É aquele exemplo que eu falei já hoje, né? Qual é a recompensa tardia que você vai ter diante desse alimento? Então hoje você não consegue seguir a dieta, mas será que o seu objetivo ele está bem atrelado? O seu pensamento está bem atrelado com o seu objetivo? E será que essa dieta, eu não sei como que você conseguiu essa dieta, né? Mas será que ela faz sentido com o seu estilo de vida? Porque tudo, Tati, tem que fazer sentido para o seu estilo de vida. E o coaching, ele vem para isso. A gente vai adaptar as técnicas no seu estilo de vida. Tem que descobrir, né, qual é esse estilo de vida. Eu volto aqui já porque tem mais perguntas, tá bom? Agora vamos continuar aqui com a nossa convidada. Adriana, tem mais perguntas, né? Quando a gente fala em emagrecimento aqui, a turma fica eufórica, tá todo mundo querendo emagrecer. A Andréa de Betim, por exemplo, ela fala assim, por que a gente está fazendo dieta e para ter resultado, ao invés de continuar, começa a se sabotar com pensamentos de pra que continuar se não tá dando resultados? Verdade o que você falou, é bem assim. Sim, Andréia, né? É. Bom, Andréia, primeiro eu teria que identificar qual é o sabotador, qual é o seu pensamento que está sabotando. Então eu quero que hoje você faça essa reflexão, porque eu vou dar alguns exemplos aqui para você. 2. Algumas vezes a gente, por exemplo, tem pessoas que perdem o trabalho, às vezes perde um ente querido, quando ela tem uma perda. E aí ela vai encontrar a satisfação dela, o prazer na comida. Então eu quero que você pense hoje aqui comigo, o que você está tentando preencher com a comida, sabe? O que seria, tá? Fica essa tarefa para você hoje. Ó, que legal, boa dica. Porque não é fome, né? Não é a fome física. É uma fome emocional. Sim. E aí você vai identificar, Andréia, assim, primeiro exercício, sabe? Começa a sentir o seu corpo.
Veja quando você de fato sente a fome física mesmo, quando a nossa barriga ronca, sabe, o estômago. E aí quando você come por estar ansiosa, e aí você vai identificar o que te levou naquela situação. Às vezes foi alguma intriga, ou às vezes foi algum ponto de estresse, que o nosso dia a dia é tão corrido, né? E essa é a mesma resposta para Tati, por exemplo? Ela fala assim, já tentei fazer dieta várias vezes, mas não consigo parar de... Ah, não, essa eu já tinha falado, parar de pensar na comida. É a mesma coisa, né? Sim, identificar essa fome emocional. A Gabriela, ela fala, não consigo parar de comer, como até mesmo sem vontade. É também fome emocional isso? Isso aí é muito comum para as pessoas que estão nesse processo de emagrecimento. E o próprio coaching, o que acontece? Nessa conversa, nesse tato que eu tenho com a pessoa, já acontece maravilhas, como vocês viram no caso da Andréia já hoje no vídeo, né? Então é toda uma conversa e aí às vezes a pessoa traz outras questões que não é a comida, são outras questões da família, às vezes do emprego, às vezes é do relacionamento, mas que ela não sabe, que é o inconsciente dela. E aí ela ataca na comida. A Edna tá nessa situação, ela tem 22 anos e ela fala, boa tarde, o que eu faço para tirar a ansiedade? Eu estou desempregada, tenho uma filha de 2 anos e é muito difícil, eu fico triste por ter engordado, me ajuda, eu adoro o programa. Um beijo pra você. Sim, Andréia, e olha, eu vou te passar uma... Edna, eu vou te passar uma atividade muito fácil, que ajuda demais. É o que eu sempre coloco para as minhas clientes. Você não precisa se matar na academia. Claro que a atividade física é sempre bem-vinda. Eu digo que é muito bom para a cabeça, né? Sim, também. Mas se programe, faça um planejamento diário na sua rotina. Todos os dias fazer uma caminhada de 10 minutos, 5 minutinhos e aproveita o momento com a sua filha. Você vai desfrutar de coisas incríveis. Na verdade, encontrar novas fontes de prazer, né? Descarregar um pouquinho dessa ansiedade aí. Isso é importante. Tem mais perguntas, mas o nosso tempo acabou. Eu quero agradecer. Cadê a fichinha? Eu acho que eu perdi sua fichinha, deixei em algum lugar. Mas foi muito bom. Volte outras vezes, viu? Pra gente aprender mais. Eu que agradeço, então, Cláudia. Quem quiser entrar em contato contigo, como faz, Adriana? Sim, pode entrar em contato pelo site. Tá aqui? Tá aqui a fichinha. Legal. Pode entrar em contato pelo site ou pelo telefone, que é o WhatsApp, tá? Aqui em São Paulo, eu tenho uma clínica, eu atendo numa clínica de uma parceira minha, que é psicóloga também. A clínica fica no bairro do Tatuapé, a 2 quadras do metrô Carrão. Só uma observação, Cláudia, dependendo dos casos, o coaching ele vai trabalhar junto com uma nutricionista, uma psicóloga, tá? Pra gente atingir o seu resultado. Muito bem. Psico Adriana Borges lá no Facebook. O WhatsApp é 011 954 98 79 44. Muito obrigada e até a próxima. Prazer te conhecer. Viu? Obrigada.